Então, aqui, um comportamento que tá te fortalecendo é se retirar dessa batalha. É parar de tentar convencer o outro da sua verdade. Tem uma batalha inútil aqui. E isso te fortalece. Abandonar essa batalha. Deixar pra lá. Deixa que a pessoa aprende por ela mesma. Deixa que a pessoa vai reconhecer a verdade no tempo dela. Você já tá caminhando, você já tá fazendo o que tem que fazer para ser mais equilibrado, mais justo, que é a sua própria consciência. Esse é o seu movimento, não precisa tentar convencer ninguém. Olá, olá, piscianos, sejam bem-vindos ao Espelho Tarô. Se você é novo aqui, eu tenho um recado importante para te dar. Aqui eu não farei leituras de previsões. As leituras dos signos têm como objetivo a investigação de comportamento, de sentimento, de potenciais, de desafios. A intenção é que enquanto eu faço a leitura aqui, você possa refletir se esses sentimentos, comportamentos, desafios têm alguma coisa a ver com você, se essa leitura está ressoando com o seu momento agora. Então não espere que eu diga aqui o que vai acontecer com você. Ouça essa leitura como quem olha num espelho e espera se conhecer um pouquinho mais. Lembrando que é uma leitura coletiva, portanto, não são todas as informações aqui que vão ressoar com o seu momento agora. O importante é que você pegue somente aquilo que você sentir no seu coração e deixe que o restante caminhe livremente. Então, vamos começar aqui agora uma leitura para o signo de Peixes. E você vai refletindo aí se você sente isso em você, se você sente que isso está falando com você. Vamos lá então, piscianos. Espelho Tarô, revela qual é a energia dessa pessoa nesse momento. Quem é essa pessoa? Quem é esse pisciano que vai se conectar com essa leitura? Quem é esse pisciano que vai se conectar com essa leitura? Quem ele está sendo nesse momento? Espelho Tarô, revela quem essa pessoa está sendo nesse momento. Virou uma, eu vou pegar ela. A Justiça. A Justiça. Alguém aí que está vivendo uma fase de equilíbrio, né? Olha lá, ó, a balança. Um coração, o emocional, uma pena, né? O mental, a mente, a inteligência, o racional em equilíbrio. Né? Eu não deixo que o emocional se sobressaia sobre o mental e não deixo que o mental sobressaia sobre o emocional. Então eu tô buscando equilíbrio daquilo que eu sinto como verdade e daquilo que eu consigo racionalizar como coisa concreta, como coisa positiva, né? Positivada no que é real. Então é a espada da justiça, aquilo que é certo a se fazer, não só para mim, mas para todo o coletivo, para todo o entorno, o que é certo para a maioria, né? Então alguém que tá com senso de justiça, alguém que entende a lei do retorno, né? Aquilo que se faz, se colhe, aquilo que se planta, se colhe, aquilo que se faz... se tem o retorno, né, exato daquilo que se faz, então alguém que tá tentando ser mais justo. Então, pisciano, você que vai se conectar com essa leitura aqui, você tá aí com esse senso de justiça, com esse senso de equilíbrio, tentando equilibrar razão e emoção. Não é só aquilo que eu acho certo pra mim, é aquilo que eu acho certo pro todo, é aquilo que é justo pra maioria das pessoas, né, é a verdade. Por mais que doa, por mais que vá contra aquilo que eu sinto como verdade, não é só sobre mim, sabe? A justiça, ela vai além do próprio umbigo. Ela olha para o todo. Então você aí passando por uma fase de senso de justiça, de senso de equilíbrio, senso de verdade, elevando o racional aí, falando, não, eu faria dessa forma se fosse pensando só em mim, mas pensando no bem comum, eu sei que a melhor forma é X, sabe?
alguma coisa desse tipo, você aí com senso de justiça, levantando a espada da justiça, da verdade, do equilíbrio, né? Vamos entender aqui, espelho tarô, o que essa pessoa talvez não esteja percebendo na vida dela nesse momento. O que ela talvez não esteja percebendo. Valete de ouros. Aqui talvez você não esteja percebendo que você já plantou alguma coisa, você já deu início, né? E aqui é o espírito do iniciante. Aquele que começou a fazer na prática alguma coisa, construir alguma coisa, seja a construção daquilo que você quer ser, seja a construção de um projeto, seja a mudança que você quer ver em algum aspecto aí da sua vida, em alguma relação. Aqui, talvez você não esteja percebendo que o primeiro passo já foi dado. Aqui você já iniciou algo prático aí, né? Você já plantou uma sementinha, já deu o primeiro passo, já fez o início, já começou, sabe? E você já está caminhando rumo a algo aí que você quer construir, como um aprendiz, como um iniciante. Então, se você aí tá com esse senso de justiça, de equilíbrio nesse momento, entendendo que não é aquilo que eu quero, é aquilo que é melhor para o bem comum. Eu vou ser mais justo, vou ser mais equilibrado, porque eu sei que tudo aquilo que eu fizer nesse momento, eu vou colher lá na frente os frutos disso. Eu vou colher, se eu plantar o mal, vou colher o mal. Se eu plantar o bem, vou colher o bem. Se eu plantar desequilíbrio, eu vou colher desequilíbrio. Então, assim, eu preciso ser justo, eu preciso ser certo nas coisas que eu faço. E aí, talvez você não esteja percebendo que você já começou a fazer dessa forma. Você já deu os primeiros passos, você já iniciou algo aí, né? E que é o início. É o início, são os primeiros passos. Você ainda vai aprender no caminho, você ainda vai se desenvolver mais ao longo do processo. Então, se você acha que não tá fazendo nada, que não fez nada, saiba que aqui você já começou. Você já iniciou. Você já plantou uma sementinha aí, seja no que for que você está fazendo. Numa relação que você quer consertar, num projeto que você quer construir, um novo movimento na sua vida que talvez você não perceba, acha que ainda tá parado, acha que ainda não tá fazendo nada. O movimento já começou, tá? Então, qual comportamento está facilitando, está fortalecendo a sua caminhada? Qual comportamento que está fortalecendo a sua caminhada? Espelho tarô, revela qual comportamento estranho. 5 de espadas está fortalecendo a sua caminhada. Eu acho que aqui a postura de que você tá fazendo o certo, porque às vezes o certo nem sempre é aquele que agrada a todos, né? Olha lá, os 5 de espadas. É alguém que decidiu fazer aquilo que tinha que fazer, independente do quanto ia magoar outras pessoas, né? O 5 de espadas fala de batalhas perdidas também. Então aqui o comportamento que está fortalecendo a sua caminhada talvez seja abandonar uma batalha que você percebeu que não tinha como vencer, que não teria vencedor, né? Então, assim, eu tô sendo mais justo. Eu não vou tirar proveito dessa situação aqui, não, porque no fim das contas eu vou magoar pessoas, eu vou deixar pessoas frustradas e não vai valer a pena no fim das contas. O que adianta eu vencer se eu magoei tanta gente? Então aqui, um comportamento que tá fortalecendo a sua caminhada é abandonar uma batalha perdida, sabe? É uma discussão que não vai levar a nada, é um ter razão que não vai levar a nada. Então, assim, eu prefiro me retirar dessa batalha aqui, dessa discussão, dessa competição, porque no fim das contas
ninguém vai vencer isso aqui. Ninguém vai vencer, vai magoar todo mundo. Eu vou acabar tirando as únicas armas de vida que as pessoas envolvidas aqui têm, né? Então, às vezes, a única coisa que a pessoa tem na vida é uma certeza, é um sentimento, sabe? Você tá discutindo com alguém ali que você sabe que você tem razão, mas aquilo é tudo pra pessoa. É que nem convencer uma mulher traída de que ela deve sair daquela relação. E às vezes você consegue. E o que acontece? Você destrói a vida daquela mulher. Porque às vezes aquele homem que trai ela era tudo, era a base da vida dela, era o que sustentava ela em pé dia após dia. E aí você vai lá, revela pra pessoa que ela tá sendo traída, às vezes ela até sabe, mas finge que não sabe, porque ela sabe que aquela relação é a que sustenta ela em pé todos os dias. Você vai lá e faz com que ela perceba que tem que terminar essa relação, que tem que sair dessa relação. E o que acontece é que às vezes você destrói a vida dessa mulher, porque ela preferia continuar se iludindo. Então, entende? Às vezes o que a pessoa tem é a ilusão que ela criou na cabeça dela, é a única mentira que sustenta ela em pé todos os dias. E você vai lá e tira dela isso, você derruba a pessoa. Então você acha que tá fazendo uma coisa boa, mas na verdade cada um tem o seu tempo de aprendizado, de compreender as coisas e de agir da forma que acha melhor no momento certo. Então aqui um comportamento que tá te fortalecendo é se retirar dessa batalha. É parar de tentar convencer o outro da sua verdade. Tem uma batalha inútil aqui. E isso te fortalece. Abandonar essa batalha. Deixar pra lá. Deixa que a pessoa aprende por ela mesma. Deixa que a pessoa vai reconhecer a verdade no tempo dela. Você já tá caminhando, você já tá fazendo o que tem que fazer para ser mais equilibrado, mais justo, que é a sua própria consciência. Esse é o seu movimento, não precisa tentar convencer ninguém, é mais ou menos isso. Então, sair de uma batalha aí desnecessária tá te fortalecendo, tá? Vamos ver qual padrão que tá dificultando o seu crescimento. Espelho tarô, qual padrão está dificultando o crescimento desse pisciano que tá se conectando aqui comigo hoje? Qual padrão tá dificultando o crescimento desse pisciano? Olha o padrão de imperador, de líder, né? De líder, de autoridade. Bom, se esse é um padrão que tá dificultando o seu crescimento, aqui talvez você esteja sendo autoritário demais naquilo que você tá se prestando a fazer nesse momento. Porque o imperador, ele é organizado, ele é líder, ele é responsável, ele é pé no chão, ele sabe conquistar aquilo que ele quer a partir da seriedade, da honestidade, da justiça, né? Que o imperador tem isso também, a estabilidade, o que é certo, o preto no branco, a organização, o movimento de fazer acontecer aquilo que ele quer, ele é próspero, ele é abundante, mas quando ele se torna uma sombra, quando ele se torna um excesso, ele se torna autoritário demais. Ele quer impor a verdade dele sobre os outros. Então, isso aqui é um padrão que dificulta o seu crescimento, sabe? Você tem a organização, você sabe conquistar, você tem o espírito de liderança, mas não queira enfiar sua verdade goela abaixo das pessoas. Talvez aqui você esteja sendo rígido demais para conquistar aquilo que você quer. É tipo assim, eu identifiquei o que eu preciso fazer, os passos que eu preciso dar. Eu me planejei, eu fiz uma estrutura para conquistar o sucesso em determinada questão que eu quero na minha vida. Mas eu me enrijeci demais nessa estrutura e eu tô tentando enfiar a goela abaixo de todos ao meu redor.
tem que ser assim, como o imperador tem esse senso de liderança, é como se você estivesse mandando nas pessoas. Tem que ser do meu jeito, eu já estruturei, eu planejei. Se fugir disso, vai dar tudo errado. Então isso aqui tá dificultando. Essa postura intransigente tá dificultando o seu crescimento. Tem um certo equilíbrio para aproveitar a boa energia do imperador. Em excesso, ela estraga, ela dá pane no sistema, né? Tudo é equilíbrio. A gente tá aqui nessa vida para encontrar o equilíbrio das coisas. Por isso é tão difícil, né? Porque a gente conhece os excessos. A gente aprendeu através das polaridades, dos opostos. Então a gente aprendeu que uma coisa é boa, uma coisa é ruim. E o intuito, o objetivo da vida, para mim, é encontrar o meio termo entre as polaridades. É encontrar o meio do caminho, é encontrar o equilíbrio. Por isso é muito difícil. A gente aprendeu o que é um, o que é outro. E agora a gente tem que juntar os dois e achar o meio do caminho. Então, assim, essa sua postura de imperador dificulta o seu crescimento. Essa sua postura de imperador em desequilíbrio. De imperador na sombra, querendo mandar e desmandar nos outros. Estruturou ali uma coisa estável, sólida, mas o imperador, ele se importa com os outros, né? Ele comanda um império. Então não é só o que é bom para ele, é o que é bom para todo o império. É o que é bom para os súditos dele também. É o que é bom para aquela comunidade, não é só o que é bom para ele. E aqui o imperador na sombra, dificultando o seu crescimento, é alguém que acha que é melhor aquilo, porque é melhor para si, e não tá entendendo que tá lidando com pessoas, tá lidando com a vida sendo vivida na prática. E quando se lida com pessoas na prática, tem o emocional da pessoa, tem a crença da pessoa, tem a limitação da pessoa, até que ela consegue, mais que isso ela não dá conta. Então, quando você está lidando com pessoas, você tem que se importar com pessoas, com as limitações delas. Não é impor a sua verdade goela abaixo e falar, vai fazer do meu jeito. Isso aqui impede seu crescimento, tá? E o que né, veio esse imperador aqui como padrão que dificulta o seu crescimento, significa que você tem o potencial de imperador. Você tem o potencial de organização, de conquista, de liderar pessoas. Mas está em desequilíbrio. Está impedindo você de crescer porque está em desequilíbrio. Tenta equilibrar o imperador, tenta ser líder se preocupando com os outros envolvidos. E, gente, envolvidos pode ser projeto, pode ser na sua casa, na sua família, na sua amizade, nos seus estudos, na escola, na faculdade. Como que você está lidando com as pessoas? O que hoje você está visando como crescimento na vida? E que você está enfiando goela abaixo aí das pessoas envolvidas. Tenta equilibrar, tenta liderar de forma mais harmônica, tenta liderar de forma mais humana, menos racional. Leve em consideração que as pessoas têm sentimentos, as pessoas têm os próprios pensamentos, as pessoas têm a própria forma de enxergar a vida. E quando a gente é um líder, a gente precisa expandir a nossa consciência para o todo e entender várias formas de ver a vida. Mesmo que a gente não compreenda profundamente a forma que o outro enxerga as próprias experiências, a vida, a gente precisa, de certa forma, tentar entender a forma daquela pessoa para utilizar as qualidades daquela pessoa naquilo que a gente quer ver crescer. Entende? Entende? Um líder precisa compreender a subjetividade do outro. Não a fundo, não profundamente, porque a forma de entender ela é única. Mas ele precisa tentar entender para agregar aquilo na vida dele, no projeto dele, no planejamento dele. Então presta atenção se você não está sendo muito intransigente, se você não está cobrando demais, se você não está rígido demais na forma que você acha que vai dar certo, tá? Isso aqui impede seu crescimento.
Vamos ver, espelho tarô, o que a vida tá tentando ensinar agora para esse pisciano? O que a vida tá tentando ensinar? Um 5 de copas, um desapego emocional. Um sair do luto. A vida tá tentando te ensinar nesse momento que perdas acontecem. Frustrações acontecem, tristezas e lutos acontecem, é a vida, é a experiência humana na Terra. Não tem como passar ileso da dor, do sofrimento, da perda, do luto. E aqui a vida está tentando te ensinar que se isso é normal, se isso acontece, significa que é para você viver essa experiência, tirar o proveito dela, aprender com ela e seguir em frente. E ver o que ficou. Aceitar o que foi, aceitar o que se perdeu, aceitar o que se doeu e continuar. Há mais vida depois do sofrimento. Há mais vida depois da perda, há mais vida depois do luto. O luto, ele não pode ser eterno. E a vida tá tentando te ensinar isso aqui. Olha o 5 de copas para você expandir a sua consciência simbólica. 3 copas caídas, jorrando o líquido do sentimento, da emoção. Foi tudo pro chão. Mas existem 2 copas atrás e eu tô lá parado olhando pro líquido derramado. Se eu olho isso aqui, sinto, olho para isso e falo adeus, fique aí, é o fim, eu entendo. E aqui eu não tô menosprezando dores, porque isso aqui pode ser luto real de vida, de morte, de pessoas importantes na vida. Infelizmente, uma hora a gente tem que levantar a cabeça, virar as costas e ir diante às copas que estão em pé, à vida que está acontecendo, aos sentimentos que estão nascendo, que estão dando continuidade, que estão acontecendo. Porque a vida não para pra gente ficar eternamente ali na dor. Porque se você fica aqui parado olhando para esse sofrimento, para essa dor, para esse luto, a vida acontece nas suas costas e você não vai aproveitar. Então a vida tá tentando te ensinar que o luto, a dor tem que ser passageira. Se despeça da dor, se despeça do luto, do sofrimento. Seja qual dor, qual perda seja, olha para isso, faça esse exercício. Olha para essa dor. Vamos supor, você perdeu alguém importante. Põe a mão no seu coração à noite, antes de dormir, e fala: fulano de tal que se foi, eu sinto muito, você vai fazer muita falta, eu nunca vou te esquecer, mas agora eu vou tentar me lembrar de você com o que de bom você deixou, com o que de bom a gente viveu, mas agora eu me despeço dessa dor porque eu não posso ficar aqui sofrendo eternamente por essa perda, por esse sofrimento, por essa dor. Eu te deixo ir em paz, seja a morte ou alguém que você rompeu laços, seja qualquer tipo de dor que seja, faça esse exercício por você, para que você encerre isso e olhe para a vida que está fluindo, que está acontecendo. Se isso acontece na vida é porque faz parte do nosso aprendizado. É porque isso é importante para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente evolua como seres conscientes, sabe? A experiência da vida, ela é incrível. Todas elas. As dores, os sofrimentos, as alegrias, as conquistas, as perdas, tudo é importante para que a gente aprenda. Olha que loucura nós, como seres humanos, podermos viver essas experiências e evoluir, aprender com elas e sentir. Não é incrível? Então faça o exercício de se despedir da dor, se despedir do luto, do sofrimento, para você olhar para a vida, para você aprender com aquilo. É isso que a vida tá tentando te ensinar, sabe? É isso que a vida tá tentando te ensinar. Espelho tarô, qual prática pode transformar
Eu anotei algumas perguntas aqui. E aí eu tô vendo ali. Vamos ver. Espelho tarô. Qual prática pode transformar essa situação? Né? Qual prática pode transformar essa situação? Aqui eu já falei a prática para você fazer, né? A vida tá tentando te ensinar que o luto acontece, que precisa praticar o desapego do luto, o desapego da dor. Mas vamos ver qual prática, né? Qual prática transforma a sua vida nesse momento? Cavaleiro de Copas. Sonhar mais. Trazer mais prazer para a vida, mais satisfação, mais fantasia, sabe? Sonhar, se permita sonhar. Essa é uma prática, se permita ver beleza no caminhar da vida, sabe? Se permita ser mais lúdico, trazer aquela coisa da inocência, do sentimento da criança para a vida. Olhar para a vida como uma grande viagem de experiências profundas. Ter sonhos, por mais ridículos que pareçam, seja ridículo. O Cavaleiro de Copas é um jovem apaixonado pela vida. É um jovem que faz promessas, ele nem sabe se ele vai conseguir cumprir, mas é tão gostoso ver como que as pessoas se deliciam com promessas, sabe? Não é uma irresponsabilidade dele, é uma inocência, é uma forma bonita de querer que as pessoas se animem com a vida. Então pratique mais isso, pratique mais as promessas, com responsabilidade afetiva, óbvio, mas sem enrijecer, sem muita racionalidade. Eu não sei se, sabe, eu quero te amar para sempre. Isso não é irresponsabilidade afetiva. Eu quero te amar para sempre. Por que não deixar a pessoa apaixonada dessa forma? Por que não se apaixonar pela vida? Por que não acreditar em algumas pequenas ilusões, mas não levar a sério as ilusões? Brincar com as ilusões, entende? Trazer leveza para a vida, trazer paixão para a vida, trazer um pouco de romantismo. Sabe, por exemplo, vai arrumar o seu cafezinho da manhã, por que não pegar uma xícara bonita? Por que não arrumar aquele prato bonito com pão de sal, com manteiga e se imaginar numa cena de filme tomando seu cafezinho com seu pão com manteiga? Romantizar a vida, romantizar pequenos momentos, romantizar a rotina. Arruma sua cama de forma gostosa, como se você se sentisse num filme. Sabe? Traga esse lúdico. Traga esse sonho, traga esse romantismo, essa paixão para a vida. Essa é uma prática que vai transformar a situação da sua vida. Porque às vezes a gente passa por tantas experiências, por tanto conhecimento, por tantos desafios na vida, que a gente começa a questionar se essa merda vale mesmo a pena. Todo mundo passa por isso, gente. Se você ainda não passou, você vai passar pela fase que você vai falar assim, que porra eu tô fazendo? Desculpa, mas que merda eu tô fazendo aqui? Pra que serve tudo isso? Serve pra nada. Eu aprendo, eu me enrosco, mas essa é a beleza do aprendizado, do desafio, de você se desafiar, de você evoluir, aprender, de você mudar completamente a sua mente, sabe? Nossa, lá atrás eu jamais pensaria dessa forma. Olha que incrível que é isso. Jamais lá atrás eu faria dessa forma. Olha que incrível, hoje eu consegui calar minha boca quando alguém me tirou do sério. Nossa, é uma sensação tão boa quando a gente percebe que a gente amadureceu, que a gente mudou alguma coisinha. A gente precisa olhar para essas coisinhas, porque a vida, ela é feita de diversas coisinhas, individuais, próprias, únicas. A nossa forma de experimentar a vida é única. Eu chego a me emocionar, porque eu sou prova viva de alguém que mudou muito ao longo da vida. Mudou muito. Eu fui uma menina meio
riponga, depois eu fui uma menina fútil, boba, que praticava bullying por ter sofrido bullying, né? Depois eu me tornei o opressor, né? A oprimida que se tornou opressor. Tudo, eu vivi a vida, sabe? Eu experienciei, eu tentei. E isso é comum, todo mundo vive isso, mas eu consigo enxergar a beleza. Eu consigo olhar para minha vida e falar: caramba, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa eu evoluí, quanta coisa eu mudei, né? Então, assim, é trazer essa paixão pela vida, tá? Essa é uma prática que vai transformar as situações da sua vida nesse momento. Trazer. E pisciano é sensitivo, pisciano é romântico. Talvez você tenha se enrijecido com os aprendizados da vida. Era isso que eu tava falando, né? Eu dei uma perdida. A gente se enrijece com a vida adulta. Porque as responsabilidades são duras, os aprendizados são duros, as perdas são duras. E às vezes a gente fala: que merda é essa? Pra que eu tô vivendo isso? Mas é encontrar beleza nisso, porque essa é a vida. Sentir prazer pela vida é sentir prazer em cada desafio que ela apresenta. Lindo, lindo, lindo. Essa prática transforma a sua vida, tá? Traga romantismo, romantize a vida, romantize a rotina, romantize suas falas na hora de falar, sabe? Fala de forma romântica com a vida, seja poeta, seja sonhador. Azar, azar. Isso vai te trazer satisfação. Azar que as pessoas falem, entendeu? Então, essa é a atitude prática que transforma a sua vida. E para finalizar, a gente vai ver qual é o potencial desse ciclo se você integrar essa consciência de tudo aqui. Se você integrar o quê? Que eu tenho que ser justo, que eu tenho que fazer aquilo que é bom pro todo, não só pra mim. Que eu tenho que entender que tudo aquilo que eu plantar eu vou colher. Que eu tenho que equilibrar racional e emocional, eu não posso ser só emotivo e também não posso ser só mental. Essas são as consciências que você tem que se dar conta aí. Preciso dar conta que eu já comecei, tá no começo, mas eu já plantei aqui uma sementinha de aprendizado. Eu já dei meus primeiros passos. Entender que desistir de algumas batalhas que não tem vencedor mesmo, que não vai levar a nada, isso aqui fortalece, é um comportamento que me fortalece. Compreender que eu tenho potencial de imperador, que é de liderar, de conquistar, de organizar, de prosperar, porém eu não posso ser rígido demais, eu não posso ser autoritário demais, né? Eu não posso ser intransigente demais. Entender que a vida tá tentando me ensinar a desapegar da dor, do sofrimento, do luto. Entender que eu preciso trazer mais sonhos, mais romantismo, mais paixão para a vida. Se eu entendo tudo isso, se eu crio toda essa consciência, qual é o potencial, né? Qual é o potencial desse ciclo? Se eu integrar todo esse aprendizado, qual é o potencial desse ciclo? Qual é o potencial? Uau! Rainha de Ouros. Rainha de Ouros, a rainha da matéria, aquilo que sabe fazer o que tem que fazer para conquistar o que quer conquistar. A rainha de Ouros, ela gosta de conforto, ela gosta de beleza, ela gosta de prosperidade, de casa cheia, de fruteira farta, de cor, de alegria, de acolhimento, de trazer as pessoas que eu gosto para perto de mim. Ela é sensual na beleza sutil. Então, o que você consegue chegar aqui, né, integrando tudo isso? Você consegue conquistar a beleza, o conforto, a riqueza que você quer, a abundância, a feminilidade, a capacidade de integrar as pessoas, integrar os pensamentos, os sentimentos, a riqueza, de prosperar. Se você integra todos esses conhecimentos, você se torna a rainha de ouros, a rainha da matéria, aquela que é capaz de conquistar tudo que ela quer na matéria. Tudo.
o relacionamento, porque relacionamento é matéria. O relacionamento que ela quer, a vida que ela quer ter, o lugar que ela quer morar, os bens materiais que ela quer possuir. Então, Pisciano, se você toma consciência disso aqui, se liberta do luto, da dor, para de tentar lutar batalhas que não vão te levar a nada, discussões que não vão te levar a nada. Percebe que você já tá caminhando, construindo alguma coisa, você só precisa ser um pouco mais maleável. Ser um líder organizado que se preocupa com o seu povo. Não só com você, com o que você acha que é certo. Às vezes, por mais que a gente tenha certeza que aquela estrutura que a gente elaborou é a certa, a gente vai ter que aprender a abrir mão de algumas coisas. A gente vai ter que aprender a abrir mão de algumas estruturas que a gente estabeleceu. Porque não é só sobre a gente, a vida não é só sobre a gente. É impossível viver sozinho e conquistar tudo que quer se conquistar e aprender e viver a experiência real da vida. É impossível sozinho. Então vou ter que ser mais maleável com algumas coisas. Tudo isso, sutilmente, se você percebe nas suas vivências aí, nas suas experiências de vida, você tem um grande potencial aqui de rainha de ouros. Tá bom, piscianos? É isso que eu tenho pra vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Me conta aqui nos comentários se você se sentiu assim, se a leitura fez você ter aquele insight, se você confirmou sentimentos, pensamentos que já estavam aí dentro. Me fala, eu vou ficar muito feliz em saber. Assim você também me ajuda a crescer aqui o canal. Se você gostou do meu tipo de leitura, se inscreve aqui para fortalecer essa comunidade, para que esses vídeos cheguem a mais pessoas, para que as pessoas possam ampliar aí seu conhecimento simbólico, né? Que o tarô é esse conhecimento simbólico através das figuras, através das imagens. E quando a gente amplia também a nossa consciência, nosso aprendizado, né? A gente se aproxima ainda mais da nossa verdade, daquilo que tá lá dentro. Enfim, se você gostou, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada por ficar comigo aqui até o final e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo.